Fala pessoal, meu nome é Maurício Demetrio, sou cirurgião bucomaxilofacial, estou aqui para clarear um pouquinho o conhecimento para vocês sobre a cirurgia ortognática. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já ativa as notificações aqui embaixo, se inscreve no canal que tem muita coisa boa vindo aí, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dois tipos de paciente classe 3 e umas coisas que a gente deve analisar sempre, né? Antes de toda análise facial, antes de toda avaliação de cada paciente. Acompanhe comigo essa primeira paciente aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou com uma paciente com uma linha vertical verdadeira bem posicionada, tá? Passando pelo subnasal. E a gente olha que essa paciente ela tem um ângulo entre o nariz e o lábio bem fechado, que a gente chama de ângulo nasolabial. E associado a isso, ela tem um prognatismo mandibular, ou seja, o crescimento dessa região mandibular bem além do que seria a nossa linha vertical verdadeira. Paciente, lógico, ela tem a maloclusão do tipo classe 3, tá? Como vocês podem ver, tem uma projeção do terço inferior da face muito acentuada, mas ela tem uma característica muito importante, que é esse ângulo nasolabial fechado. Esses pacientes que têm esse ângulo nasolabial fechado não podem ser submetidos de maneira alguma a avanço de maxila, mesmo a paciente sendo classe 3, tá? Isso é uma coisa que alguns cirurgiões já bem conceituados, algumas pessoas ainda pegam uma paciente dessa e avança, e aí a paciente ela fica com o ângulo mais fechado, às vezes, e com uma projeção anteroposterior de maxila exagerada, tá? Agora vamos acompanhar essa outra paciente aqui. Essa paciente é uma paciente classe 3, mesmo sentido que a outra, só que a gente vê que ela tem um ângulo nasolabial aberto. Por que é aberto? Porque a projeção de maxila dela é muito pobre. Então a gente precisa trazer esse osso para frente para fechar esse ângulo nasolabial. Olha como isso é importante. Então isso é um fator que determinou na minha escolha se eu devo avançar ou não essa maxila dessas duas pacientes. E eu vou tentar no decorrer desse vídeo mostrar para vocês a repercussão que isso traz e a importância desse ângulo nasolabial, tá? Aqui, se eu faço um comparativo das duas faces, você vê que as duas faces elas são de pacientes classe 3, tá? Só que se você acompanhar e ver e entender um pouco como foi o crescimento dessa mandíbula, você vai ver que na face da paciente em que há o ângulo nasolabial fechado, o crescimento aqui todo foi horizontal, essa mandíbula ela foi toda para frente, tá? Então toda a projeção mandibular associou-se a um crescimento anteroposterior da mandíbula, levando a maxila também, tá? Fechando o ângulo nasolabial. Já na outra paciente, o crescimento mandibular ele foi mais vertical e abriu muito o ângulo nasolabial com falta de crescimento maxilar. Tanto que a paranasal de uma paciente é pouco preenchida e da outra já é mais preenchida. Agora, nesses casos, a gente tem que avançar, tem que recuar, quanto que a gente tem que fazer, em qual osso, o que a gente vai fazer em cada um deles. Aqui, a gente tem que pensar que existem várias análises, né, que podem, né, interferir e definir qual vai ser o tipo de projeção que a gente vai escolher, tá? Vai depender de cada caso, você pode usar o Alfaro, você pode usar o Arnett, mas o que é mais importante de tudo é você saber ler a face, saber onde está o problema, para que você não haja errado, independente da escolha que você tome, tá? Aqui, aquele clássico artigo do Arnett que fala que a mordida ela vai te mostrar que existe o problema, mas só a face e esses detalhes, ângulo nasolabial, prognatismo, relação de lábio, tudo isso são os detalhes que vão te levar à indicação do melhor tratamento e a melhor abordagem para cada face, tá? Então vamos passar agora primeiro dessa paciente. Essa é uma paciente que quando você coloca no sentido aqui de uma vista de perfil, você vê que ela tem uma deficiência muito grande na região maxilar e um excesso mandibular. Traçando a linha nasal do Alfaro, uma linha que eu tenho bastante apreço, né, durante o planejamento, você vê que o incisivo está muito aquém da linha, ele está muito atrás, ou seja, a gente aceita, né, avançar bem essa maxila. E essa linha ela é bem indicada para essa paciente porque ela é uma paciente que vai de encontro com a amostra que estava presente no artigo do Alfaro, que é uma paciente caucasiana, sexo feminino, né? Então acho que vai bem condizente com o tipo de análise que está envolvida, tá? Projeção do perfil dela, um perfil côncavo, onde a gente tem muita projeção mandibular, tá? Aqui uma simulação cirúrgica virtual
mostrando a necessidade do avanço de maxila para correção do perfil facial dela, tá? E aqui o resultado que a gente teve de face para ela, né? Com um avanço colocando esse incisivo posicionado na linha náseo. Então você vê que a gente consegue uma boa relação maxilomandibular, um incisivo bem posicionado, uma projeção de terço médio adequada para a paciente, tá? Aqui vocês conseguem perceber que ela está com um perfil já mais reto, mais retilíneo. E no comparativo, antes e depois, você vê como o avanço de maxila foi exatamente no ponto para que você conseguisse um resultado incrível para ela, né? Então eu acho que a gente foi bastante assertivo aqui na quantidade de movimento para maxila, tá? Já no tratamento dessa outra paciente, né, a gente vê que o ângulo nasolabial dela é muito fechado. Eu não posso pegar uma paciente como essa e propor para ela um avanço de maxila como eu fiz na outra, tá? Ou garantir que todo o meu movimento fique na maxila. Como vocês podem ver aqui, dá para acompanhar que a classe 3 dela, né, a mordida cruzada, ela é significativa. Isso aqui mostra o tratamento que a gente teve do ponto de vista oclusal, cerrando essa oclusão, mas isso não mostra para a gente o resultado de face. E essa é uma etapa importante. O resultado de face dela está aqui. É uma paciente que a gente consegue um bom recuo da região mandibular, tá? E numa vista de sorriso, vocês vão perceber que o incisivo dela ficou extremamente bem posicionado. Ou seja, ele ficou quase que na mesma posição. A gente não teve nem avanço nem recuo, foi quase que um recuo mandibular isolado. Ela é a típica paciente prognata verdadeira, onde realmente a mandíbula cresceu demais. Então, se você para prestar atenção realmente no que aconteceu aqui com a face da paciente, a maxila manteve o incisivo na mesma posição, sofreu somente uma rotação horária para projeção maior dessa região paranasal, tá? E verticalização desse incisivo que estava muito deitado, tá? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, tá? Assinem aqui o canal, cliquem aqui no sininho para ativar as notificações e breve a gente solta mais conteúdo aí para vocês, beleza?